Oi, pessoal. Então, voltamos, né? Na última aula a gente falou sobre as ligações químicas. Eu normalmente dou junto essa parte das forças intermoleculares, mas eu achei importante separar aqui para não ficar vídeos muito longos. Então, as ligações que a gente viu antes, né? As mais fortes, iônicas, covalentes e metálicas. Agora a gente vai ver um novo capítulo, que são as forças ou relações intermoleculares, que são também conhecidas como ligações mais fracas, né, ou conhecidas também como ligações de Van der Waals. Umas curiosidades. Então, lagartixas andam pelas paredes, mesmo de cabeça para baixo. Por quê? Seriam suas poderosas ventosas? Em 1960, o alemão Hiller sugeriu que um tipo de força atrativa entre as moléculas da parede e as moléculas da pata da lagartixa fosse, na verdade, a responsável. Então, né, a gente viu as mudanças de estado físico, né, sólido, gasoso, líquido e gasoso. A gente viu que no gasoso as moléculas elas estão separadas. Então, tem ausência de forças intensas de ligação, portanto, uma baixa densidade. Isso quer dizer o quê? Que as moléculas estão longe uma das outras. E aí, tinha isso aqui, né? Um aumento das forças, da intensidade das forças intermoleculares. O que é intermoleculares? É entre uma molécula e outra molécula. Então, aqui no gasoso elas estão longe, no líquido elas passam a estar um pouco mais perto, então, perto uma das outras. Então, as forças entre uma e outra vão aumentar. E no sólido, como elas vão estar muito próximas umas das outras, vai ser a nossa maior força, a maior intensidade que a gente vai ter. Então, o que mantém as moléculas unidas nos estados líquido, sólido e líquido são justamente essas forças intermoleculares. Então, se a gente pegar aqui, né, as forças intermoleculares, elas são mais fracas que as ligações intramoleculares, ligações entre os átomos que constituem as moléculas. Então, entre o oxigênio e o hidrogênio, vou ter uma ligação que vai estar dentro da molécula, intramolecular. Agora, entre duas moléculas de água, eu vou ter ligações intermoleculares. Então, intramoleculares são forças atrativas que mantêm os átomos de uma molécula unidos, são aquelas internas. São aquelas que estabilizam as moléculas individuais, as ligações covalente, iônica e metálica. Já as intermoleculares são responsáveis pelas propriedades físicas da matéria. Exemplo, tempo, ponto de ebulição e ponto de fusão. As nossas forças de Van der Waals. Por que elas estão ligadas às propriedades físicas? Porque quanto mais uma molécula estiver atraída pela molécula do lado, mais difícil vai ser para ela sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Por isso, o ponto de ebulição. Pensem que no líquido, uma molécula vai estar próxima uma da outra. Já no gasoso, elas têm que estar distantes. Então, a gente tem que romper essa barreira, né, das forças de atração para a gente conseguir fazer ela mudar de estado físico. Um exemplo, para evaporar um líquido é utilizado 41 kJ de energia para 1 mol de água, né, para fazer a ebulição da água. Já 930 kJ de energia são necessárias para quebrar as ligações oxigênio e hidrogênio de 1 mol de água. Olhem a diferença dessas forças. Então, em compostos iônicos, eu posso ter uma força chamada íon-íon, que são as forças que mantêm os íons unidos em uma estrutura cristalina. Pontos de fusão são muito altos, necessário muita energia térmica para quebrar a estrutura ordenada. Então, por isso, pontos de ebulição também são muito altos. Relembrando o que é ponto de fusão, é a temperatura na qual existe um equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido mais aleatório. E ponto de ebulição, temperatura na qual existe um equilíbrio entre o estado líquido e o estado vapor. Então, o sólido cristalino, como aqui a gente tem a NaCl, vai ter uma atração muito forte, porque eu vou ter íons negativos com íons positivos. Então, isso causa, né, uma aproximação, uma força muito grande entre essas minhas moléculas. Olha só, estado líquido cristalino ordenado, todos bem juntinhos. E aí eu faço fusão do estado sólido para o estado líquido, e eu vou ter um líquido desordenado. Então, eles começam a ficar menos próximos uma das outras. Então, agora passamos para as nossas forças de Van der Waals.
A classificação dessas forças vai depender da estrutura delas. Então, interações de polo, dispersão de longos ou forças de dispersão e as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. As várias interações intermoleculares atrativas e repulsivas são conhecidas como forças de Van der Waals e se manifestam nos 3 estados de agregação da matéria. O nome deve-se ao fato de ter sido Van der Waals, em 1813, quem propôs a existência de uma força atrativa geral entre todas as moléculas, para explicar o desvio dos gases reais face à lei do gás ideal. Vocês aprenderão isso um pouquinho mais em físico-química. Tá? Então, a primeira delas, forças de dipolo-dipolo. São forças atrativas entre moléculas polares, com polo. Isso é, moléculas que apresentam algum momento de dipolo. Então, a gente vê aqui, o enxofre está lá no grupo 16, perto, né, do flúor, que é eletronegativo, então a tendência dele é negativa. Ele puxa os elétrons para perto dele, ele é eletronegativo. E aí ele vai puxar esses elétrons para perto dele sem romper a ligação com o hidrogênio. Quando isso acontece, eu vou ter uma tendência negativa no enxofre e uma tendência positiva nos hidrogênios. Então, essa tendência negativa desse enxofre se aproxima dessa tendência positiva do hidrogênio da molécula ao lado. Olha só, tem uma aproximação aqui. Então, ocorre entre moléculas polares, tem que ter essa separação de polos. O polo negativo atrai o polo positivo da outra molécula e vice-versa. A gente pode ter isso também na amônia, na água. Então, ocorre entre moléculas polares. O término positivo de uma molécula alinha com a parte negativa da outra molécula. A força atrativa baixa a energia. Dipolos maiores causam pontos de ebulição elevados e calores de vaporização igualmente elevados. Claro, quanto maior a diferença entre positivo e negativo, mais atraído ele vai estar pela molécula do lado. Portanto, mais difícil ele sair do seu estado físico, mais difícil ele se modificar. E eu posso ter uma força chamada íon dipolo, que ocorre entre o íon e uma molécula polar. A intensidade dessa ligação depende da carga e do tamanho do íon. Se forem dois cátions, interagem mais fortemente que possuir o raio atômico menor e a maior carga. Então, o que é importante aqui, né? Olha só, um cátion aqui no meio, cátion tem carga positiva, o que vai acontecer? Vai se atrair pela parte negativa, pela tendência negativa da molécula polar ao lado. Se for um ânion, o contrário, vai se atrair pela parte positiva da molécula ao lado. Bom, dipolo já foi. Então, agora vamos para as ligações ou pontes de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ocorre entre estruturas que possuem uma ligação covalente polar formada entre o hidrogênio e átomos eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. A ligação de hidrogênio é a força intermolecular presente na conexão de águas das moléculas de água, álcool, aminas e ácidos carboxílicos, e qualquer outra molécula que possuir em sua estrutura o hidrogênio ligado a N, O e F. Então, as interações HF, HN e HO, por serem muito intensas, deixam o hidrogênio deficiente em elétrons, porque são extremamente eletronegativos, tanto o flúor quanto o nitrogênio quanto o oxigênio. Por isso, o hidrogênio interage com a molécula vizinha. Vejam, ela é um tipo de dipolo, mas é muito mais intensa pela força de separação entre os negativos e os positivos. Então, olha só, a molécula aqui vamos pegar de água. Tendência eletronegativa aqui do oxigênio deixa o hidrogênio com uma tendência positiva. Portanto, o oxigênio de uma molécula interage com o hidrogênio da molécula ao lado. Isso para o oxigênio, para o nitrogênio, para o nitrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são mais fracas que as ligações covalentes normais, mas muito mais fortes que as interações de polo-dipolo. Se a gente pegar aqui a da água, a gente vai ter a força interna, que é intramolecular, que é uma ligação covalente entre oxigênio e água, né, e hidrogênio, e as intermoleculares, que são externas. Então, as ligações de hidrogênio são responsáveis pela flutuação do gelo. Os sólidos são normalmente mais unidos que os líquidos, portanto, os sólidos são mais densos que os líquidos. E o gelo, ele é ordenado numa estrutura aberta para otimizar essa ligação de hidrogênio. Consequentemente, o gelo é menos denso que a água e flutua. Na água, o comprimento de uma ligação oxigênio-hidrogênio é de 1 ampere. O comprimento da ligação de hidrogênio com oxigênio, com as tendências, né, a ligação, aqui ó, a tendência,
é de 1,8 amperes. O que acontece quando a gente coloca água ou cerveja no freezer? Quando ela congela, ela aumenta de tamanho, né? Ela acaba estourando. É justamente porque o gelo tem águas ordenadas em um hexágono, ou seja, ele aumenta o tamanho. Olha só, aqui, ele aumenta o tamanho. Quando ele faz isso, ele acaba expandindo no espaço e aí acaba estourando a garrafinha. O inseto não afunda. Por quê? Porque também há ligações entre as moléculas de água muito fortes, que são essas ligações de hidrogênio. Então, essa atração tão forte, ela acaba aqui se anulando, se compensando, né? Quando eu estou lá dentro, mas aqui, ó, na superfície, ela acaba causando, né, essa tensão superficial que a gente conhece. Então, as ligações de hidrogênio formam uma espécie de película na superfície de água, que vai ser conhecida como tensão superficial, justamente porque ela vai ter a força contrária também para aguentar os mosquitos, por exemplo. Bom, até agora a gente falou só das moléculas polares com polos. Então, se colocarmos um íon ou uma molécula perto de uma molécula apolar, sem polaridade, a distribuição eletrônica dessa molécula é distorcida pela força do íon ou pela molécula polar, resultando em uma espécie de dipolo. O dipolo da molécula apolar é conhecido como dipolo induzido, porque a separação entre cargas positivas e negativas ocorre com a aproximação, indução de um íon ou de uma molécula polar. Também é conhecido como dispersão de London. Então, ela vai causar um efeito chamado polarizabilidade, que vai ser a facilidade que os elétrons respondem à variação de um campo elétrico. Então, eu tenho aqui uma molécula com dipolos, seja polar. Vai se aproximar de uma molécula apolar, sem polos. O que vai acontecer? A tendência negativa de uma vai acabar produzindo uma tendência positiva na outra. Então, essas forças relativamente fracas mantêm as moléculas de um alcano unidas através de um dipolo induzido que se forma em decorrência do movimento de elétrons, que provocam em determinado instante uma diferença de densidade eletrônica na molécula, favorecendo a formação de um dipolo temporário. Então, a partir do momento que eu tiro essa molécula aqui, polar de perto, ela volta a ser sua molécula apolar, por isso que ela é temporária. Aqui eu vou ter uma molécula de água polar. Oxigênio apolar, né? Dois oxigênios iguais. Então, quando eu coloco a molécula de água, que é a tendência negativa do O, vai causar um dipolo induzido, ou seja, uma tendência positiva aqui para eles se aproximarem. Então, o dipolo permanente da molécula polar, né, ela vai estar tornando um dipolo induzido na molécula apolar. Por isso a gente vê, né, que a dissolução de oxigênio em água é pequena, pois as forças de interação de polo permanente e de polo induzido são fracas entre oxigênio e água. O pessoal da Bioprocessos vai ter que entender isso de uma forma bem ampla depois em bioquímica, em biotecnologia de alimentos, porque a gente vai usar muito fermentação, e fermentação a gente precisa, em alguns momentos, ter um mínimo de oxigênio ou retirar o oxigênio desse líquido. Então é bem importante que a gente saiba que essa interação lá é fraca. Então, quanto energia ou força da ligação a gente vai ter aqui de polo induzido são as menores. Depois de polo induzido, depois de polo e as mais fortes, né, pontos de hidrogênio. Em resumo, vou ter íons ou moléculas interagindo? Existem íons envolvidos? Não. Existem moléculas polares envolvidas? Apenas forças de indução. Sim, átomos de oxigênio estão ligados a N, O ou F? Sim, ligação de hidrogênio. Não de polo de polo. Ok? Essa aqui é a parte do fluxograma que mais nos interessa agora. Ok? Então, pessoal, era isso. Um abraço a todos.